O episódio de hoje é um oferecimento do Clube Conacine. Quer conferir uma palestra online e gratuita para desvendar os segredos cinematográficos de Pulp Fiction? Saiba como no final deste vídeo. No cinema, muitas vezes o público e a crítica discordam nas suas opiniões. Certos elementos incomodam muito mais os críticos do que os espectadores comuns. Mas se tem algo que consegue irritar bastante tanto o grande público quanto os especialistas, é o clichê. E isso é compreensível. Perceber que um filme está repetindo algo que a gente já viu 1000 vezes faz toda a experiência parecer mais sem graça. Mas, por mais que eles nos causem desgosto, os clichês são muito importantes de serem estudados. Porque, querendo ou não, eles podem nos ensinar muito sobre narrativa e sobre a arte de se fazer filmes. A origem da palavra clichê já é um ótimo jeito de entender esse conceito. O termo vem da época das primeiras máquinas de impressão gráfica. Nelas, era preciso posicionar cada letra em um conjunto para formar as frases que seriam impressas. Só que, às vezes, o texto continha alguma frase que era extremamente comum, como um ditado popular. Então, para agilizar o processo, muitas dessas frases extremamente repetidas já eram organizadas em um bloco especial de texto, para que elas sempre estivessem prontas para serem usadas. E na época, se criou uma onomatopeia para descrever o som que esses blocos com as frases prontas faziam quando entravam em contato com o papel. Clichê. Com o passar do tempo, esse nome passou a ser usado para descrever esses blocos. E mais tarde, a palavra clichê se tornou sinônimo de algo que é extremamente comum e repetido à exaustão. E claro que qualquer trabalho criativo está sob a ameaça de ter clichês. Com o cinema não seria diferente. Ao longo de décadas, vários filmes criaram tendências que depois foram se repetindo tanto que se tornaram clichês. Mas eu acho importante ressaltar que, muitas vezes, clichês podem ser algo bastante relativo. Isso porque nem todo mundo tem a mesma bagagem cultural. Então pode ser que você não enxergue um clichê onde um monte de gente enxerga. Vamos supor que você tenha passado toda a sua vida sem ver filmes de terror, que você não saiba praticamente nada sobre esse gênero. Mas você decidiu mudar isso e começou a ver esses filmes. Nesse caso, é muito grande a chance de você de fato achar incrivelmente tensa a cena em que o personagem está fugindo do monstro ou do assassino e o carro não pega. Algo que qualquer fã de terror sabe que é um dos maiores clichês do gênero. E às vezes o contrário pode acontecer. Você pode achar que algo é clichê quando na verdade não é. Um ótimo exemplo é Seinfeld. Muitas pessoas mais jovens que assistem hoje esse seriado de comédia pela primeira vez podem achar que ele ou não tem graça ou que ele é clichê. Afinal, esse é um programa sobre um grupo de adultos de 30 anos morando em Nova York e que passam por várias situações ridículas. E todo mundo já viu exatamente esse tipo de história 1000 vezes antes com Friends ou com How I Met Your Mother, não é? Pois bem, a questão é que é o contrário. Foi Seinfeld que veio primeiro e que criou o caminho para essas outras comédias, que frequentemente vão usar piadas muito parecidas com as de Seinfeld. How do I look? Odd. All right, what do you think? You're on in 5, Miss Minnelli. Tendo dito tudo isso, tem sim vários clichês que a maior parte do público reconhece igualmente. E esses vão ser os mais criticados. Mas se eles são tão odiados, por que a gente continua vendo inúmeros filmes e séries que seguem usando esses clichês? Bom, uma das primeiras razões é simplesmente a falta de criatividade. Ao escrever um filme, qualquer roteirista trabalha sob a influência de várias obras que ele consumiu antes, mesmo que ele não se dê conta disso. E é muito fácil entrar em um modo automático de escrita que vai fazer com que você simplesmente repita algo que viu várias vezes. Vamos supor, por exemplo, que você queira escrever uma cena bem humorada para mostrar que um personagem entende muito de um assunto e outro não. Uma solução muito tentadora pode ser escrever um diálogo assim. It's gonna be a 350 megahertz Cat 5 E-cable. They probably got a couple dozen back there, but this will be the bonded pair with the plenum coat. English, Tej. It'll be the orange wire. Sério, não importa quanto tempo passe,
essa é uma cena que não para de ser escrita. Dá só uma olhada nesse trecho recente da segunda temporada de Stranger Things. You gotta find the RFP1U with coaxial cable so you can connect the video ins and outs. Bob, English. Right. Sorry. É por isso que clichês incomodam. Eles são preguiçosos e convenientes. Eles nos mostram que o roteirista não se esforçou o suficiente para escrever algo diferente. Às vezes, inclusive, o roteiro parece subestimar o público. Como se o roteirista realmente acreditasse que a gente está vendo aquele tipo de cena pela primeira vez na vida. Mas a falta de criatividade nem sempre é a única razão por trás dos clichês. Em muitos casos, os estúdios vão exigir alterações em filmes para que eles contenham algo clichê, mesmo que eles não digam isso usando essas palavras. Isso porque, de certa forma, clichês criam um senso de familiaridade. E para muitos executivos, é crucial que a obra apresente algo familiar para o público, com medo de que originalidade demais cause estranhamento nos espectadores. Um dos casos mais relembrados é o final de Blade Runner. Quem assiste esse filme hoje vai ver a versão definitiva do diretor. Aqui tem o final ambíguo e mais aberto. Mas essa não foi a conclusão que o longa teve quando estreou pela primeira vez nos cinemas. Isso porque o estúdio quis que Blade Runner tivesse um desfecho mais clichê, no qual Deckard e Rachel fugissem juntos felizes em direção à liberdade. I didn't know how long we'd have together. Who does? Mas por mais que clichês sejam frustrantes, eles podem nos fornecer lições valiosas sobre o mundo do cinema. Um ótimo caso que a gente pode analisar é o dos filmes que foram parodiados centenas de vezes, a ponto disso se tornar um clichê. Quantas vezes, por exemplo, você viu um filme tirando sarro da cena mais famosa de Matrix? Depois de ver a mesma paródia ser feita 1000 vezes, a piada perde a graça. Mas isso não deixa de ser interessante sob uma perspectiva histórica. Porque o que essas inúmeras paródias estão nos indicando é que a obra parodiada é de uma relevância gigantesca para o cinema. Nesse caso, não são os críticos ou os historiadores que estão definindo quais obras devem ser relembradas. São os próprios filmes que estão fazendo essa tarefa. É um diálogo entre eles que revela quais longas os cineastas acreditam que são icônicos. Outra lição importante que se pode extrair dos clichês é uma visão crítica sobre representação, mais especificamente com os estereótipos apresentados nos personagens. É essencial, por exemplo, reconhecer como inúmeros filmes e séries ao longo das décadas retrataram certas etnias de maneira preconceituosa ou subserviente. Latinas são mostradas ou como empregadas ou como mulheres descontroladas e escandalosas. Men are all the same. They break women's hearts and they don't care. Men are all animals. Asiáticos são frequentemente representados como personagens que não sabem falar o idioma do país direito. No more highlight. You look what we happened to buy. Personagens negros com poderes mágicos estão lá apenas para servirem aos personagens brancos. Isso sem contar a representação vergonhosa e repetitiva que filmes já fizeram de personagens LGBT ou de mulheres ao longo das décadas. Estereótipos são um tipo de clichê que, se a gente não prestar atenção e não criticar, podem continuar perpetuando uma imagem ofensiva de vários grupos que compõem as nossas sociedades. E por último, para quem tem interesse em escrever roteiros, estudar os maiores clichês da sétima arte é algo obrigatório, porque assim você sabe exatamente o que evitar caso você não queira criar algo que o público já viu dezenas de vezes antes. Como a cena do personagem fora de forma que faz um enorme esforço físico para depois revelar que ele não foi nem um pouco longe. Aliás, ao entender muito bem os clichês, você pode fazer mais do que evitá-los. Você pode também subvertê-los, criando um novo elemento surpresa. Isso funciona ainda mais quando o público já espera por um clichê. I'm very badly burned, so if you could just... You shot me! You're
Okay, moving on. Fica claro então como clichês não são de todo mal. Claro, eles podem nos tirar do sério e tornar um filme frustrante. Mas isso não significa que a gente não possa utilizá-los para entender ainda mais a arte que a gente consome cotidianamente. Então vá em frente, reclame sim dos clichês que você perceber. Mas não deixe também de aproveitar a oportunidade que eles nos dão de nos tornarmos espectadores mais críticos e, quem sabe, até mesmo contadores de histórias mais criativos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E falando em subverter clichês, sabe qual filme fez isso muito bem? Pulp Fiction, do Tarantino. E se você é fã desse clássico, você precisa conferir a palestra online e gratuita do Clube Conacine, que são os patrocinadores do episódio de hoje. Para quem não conhece, o Clube Conacine é um serviço de assinatura mensal que te dá acesso a dezenas de palestras sobre cinema. Eu mesmo já conferi e posso dizer que essas são ótimas palestras, elas vão te ensinar muita coisa legal e vão mudar a sua forma de ver a sétima arte. Inclusive, eu fiz uma palestra exclusiva para o Clube Conacine sobre Touro Indomável. E se você quiser saber como são essas palestras, você pode acessar uma delas gratuitamente, feita pelo crítico Fernando Imperator sobre Pulp Fiction. Ele destrincha várias cenas do filme para te mostrar detalhes cinematográficos que você nunca tinha percebido. Sério, eu conferi essa palestra e eu achei ela sensacional. Eu aprendi muita coisa, porque ela é cheia de conteúdo. Você vai aprender sobre as paletas de cores do filme, sobre os enquadramentos, sobre a fotografia, sobre a importância da trilha sonora e muito mais. Essa é uma verdadeira aula sobre uma das melhores obras do Tarantino. E você não pode perder. Então não deixe de clicar no link que está aqui embaixo na descrição e conferir essa palestra do Conacine. Você não vai se arrepender. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.